Hoje a gente vai mergulhar num livro que é quase um mapa, um verdadeiro plano de fuga. A promessa dele é mostrar como uma pessoa comum conseguiu escapar de um destino que parecia totalmente traçado. Tudo isso com a ajuda de uma figura inacreditável, conhecida como o Dreamer. Bom, vamos nessa? E tudo começa exatamente aqui, com esse grito de desespero. Imagina a cena. O protagonista é um executivo de sucesso em Nova York. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas por dentro, um vazio gigantesco. O casamento, o apartamento de luxo, as conquistas. De repente, tudo parece medíocre, insuportável. É nesse fundo do poço que a jornada de verdade começa. Depois dessa crise total, ele acorda numa casa que não conhece, num tempo esquisito entre a noite e o amanhecer. E o mais estranho é que não há surpresa, só uma sensação de que aquilo, de alguma forma, faz sentido. E é ali que ele vai ter um encontro que muda absolutamente tudo. Ele começa a andar pela casa com cuidado e, de repente, uma voz. Mas não é qualquer voz. É uma voz tão poderosa, tão terrível, que paralisa ele na hora, congela cada músculo, cada pensamento. Essa é a primeira aparição do Dreamer. Uma presença de autoridade absoluta antes mesmo de se mostrar. E essas são as primeiras palavras, direto, sem anestesia, sem um bom dia. O Dreamer não é um guia espiritual sutil, ele não tá para brincadeira. Ele é uma força da natureza que chega para quebrar todas as mentiras que a gente conta para si mesmo. Esse diagnóstico, por mais brutal que seja, é o ponto zero para começar a reconstrução. E aqui vem o primeiro grande ensinamento. O Dreamer ataca a nossa certeza de que temos um eu, uma personalidade única. Ele diz que, na verdade, somos uma bagunça, uma multidão de pequenos eus que vivem brigando entre si. O direito de dizer eu, de verdade, não é dado. É uma conquista. É só para quem se conhece de fato e tem uma vontade própria, unificada. Bom, depois desse primeiro encontro intenso, o protagonista não sai de mãos abanando. Ele sai com uma missão, uma tarefa que parece impossível e que, a partir daquele momento, vira a sua nova razão de viver. Vamos ver que busca é essa. A tarefa é essa, simples e gigantesca. Encontrar um manuscrito antigo e perdido, a Escola dos Deuses. E não é só uma caça ao tesouro, não. Essa é a única condição para reencontrar o Dreamer. Então a busca pelo livro se torna, na verdade, a busca por si mesmo. Mas quem escreveu esse livro? Um cara chamado Lupélius. Pensa numa figura fascinante lá do século IX. Um monge filósofo que era pura ação. Ele criou uma escola com um único objetivo: treinar pessoas para serem invencíveis. Não contra os outros, mas sobre si mesmas. Para serem donas da própria vida. Tá, mas o que tinha de tão revolucionário nos ensinamentos do Lupélius? O coração da filosofia dele era uma coisa que ele chamava de disciplina da invulnerabilidade. E olha, não era teoria não, era um treinamento prático no osso da forma mais rigorosa possível. E os métodos dele eram radicais, para dizer o mínimo. Ele não botava os discípulos numa sala de aula. Pelo contrário, ele os jogava nas situações mais extremas que dá para imaginar. Eles viravam mercenários em guerra sem sentido, negociavam com bandidos, viajavam para os lugares mais miseráveis do mundo. O objetivo era simples: testar e fortalecer o ser em condições impossíveis, até dominar o básico, como o sono e a fome. Mas por que fazer tudo isso? Para que tanto perrengue? A questão é que a luta nunca foi para fora. Nunca foi sobre derrotar inimigos ou acumular poder. Era uma batalha interna. O mundo lá fora era só academia, o tatame onde se treinava para conquistar a única coisa que importa: a total liberdade interior. Então essa invulnerabilidade não significa ser um super-herói, significa ter uma integridade interior tão forte, mas tão forte que nada te quebra. É a capacidade de se manter sereno, calmo, inteiro, não importa o caos lá fora. É a prova de que nada externo pode de fato ferir quem é dono de si. Agora, se preparem, porque a gente vai entrar em um dos conceitos mais desafiadores e talvez o mais poderoso de todos. Uma ideia que vira de ponta cabeça o nosso jeito de ver a realidade. Ok, se a jornada é toda para dentro, se a vitória é sobre si mesmo, fica uma pergunta no ar, né? E as outras pessoas? E os eventos? As circunstâncias da vida? Qual o papel disso tudo na história? E a resposta do Dreamer é de cair o queixo. Para ele, não existe os outros como algo separado da gente. O mundo, as pessoas, os acontecimentos, tudo isso é um reflexo do nosso próprio interior. Cada pessoa que a gente encontra é um pedaço de nós mesmos projetado do lado de fora. A ideia central é essa, a do mundo como espelho. A realidade que a gente vive não é a causa, ela é o efeito. Ela é a projeção do universo invisível que existe dentro de cada um. Ou seja,
Se não gosta do que está vendo no espelho, não adianta brigar com o reflexo, tem que mudar a si mesmo. Certo. Se o mundo é um reflexo nosso, se somos a causa de tudo que nos acontece, essa linha de raciocínio leva a uma conclusão final, a mais chocante de todas, sobre quem nós realmente somos. E essa grande revelação vem direto das páginas do manuscrito reencontrado. É um diálogo curtinho entre o mestre, Lupélius, e seu discípulo, Amâncio. É aqui que a filosofia deles chega na sua consequência mais incrível. O Amâncio, depois de processar tudo aquilo, de entender que ele é o criador da própria realidade, do passado e do presente, ele faz a pergunta que parece inevitável. Ele até hesita, mas pergunta: se a gente cria tudo, então o ser humano é Deus? E a resposta de Lupélius quebra qualquer paradigma. Ele diz: não, é muito mais. A ideia aqui é revolucionária. Deus, a força criadora do universo, não é uma entidade acima de nós, é uma força que está a nosso serviço. Somos nós, os seres humanos, os sonhadores que imaginam a realidade. E Deus é o poder que executa o nosso sonho. E tudo isso se amarra nesta frase, que é a essência do livro todo. O nosso mundo interior, o nosso sonho, não é uma fantasia, não é uma fuga da realidade. Ele é a própria matéria-prima da realidade. É a causa de tudo que a gente vê e vive no mundo exterior. E a gente encerra por aqui, com uma pergunta que devolve todo o ensinamento para quem está ouvindo. Se nós somos os sonhadores que criam a própria realidade, a responsabilidade é total, né? Não tem mais em quem botar culpa. E a questão que fica ecoando é: se o sonho é a coisa mais real que existe, qual é a qualidade do sonho que estamos sonhando para a nossa vida neste exato momento?